Salve, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui sobre os produtos da Corsair. E hoje nós vamos mostrar aqui esse modelo de fan SP120 RGB Elite e o SP140 RGB Elite. Essa fan é a mesma que quem viu os vídeos anteriores aí do canal sobre os water coolers da Corsair vai perceber que essa fan aqui é a mesma que vem nos kits do H55, H100 e H150. Mas hoje nós queremos mostrar ela aí em detalhe. Estou aqui com o Joniel e ele vai ajudar a gente aí a falar um pouco mais sobre essas fãs. Essa daqui é a SP120. Esse é no caso a linha SP, é a linha mais simples de fãs da Corsair RGB. São as fãs no caso de RGB 8 LEDs, que só tem LEDs no centro. Ela tem as versões branca e preta, tanto a de 120 quanto a de 140. Aqui nós temos o exemplo da de 140 branco e a 120 é na versão preta. Então consigo encontrar tanto a 120 na cor preta e branca e a 140 também na cor preta e branca. Em relação a elas é somente essa questão do tamanho. Em relação à velocidade, essa aqui no caso atinge até 1500 RPM, essa aqui ela atinge aproximadamente 1200 RPM. A Corsair nessa linha aqui começou a introduzir o que eles chamam de Air Kit, uma coisa assim na pronúncia, que é esses plásticozinhos aqui com virada em direção ao vento, que diz que cria um fluxo, digamos, direcionado dentro do gabinete. Assim, pode ser uma tecnologia interessante, mas para mim eu acho que atrapalha um pouco na hora da limpeza, que aumentou a quantidade de aletas aqui para poder limpar ele se atrás quando suja. É uma característica das fãs de 140 milímetros, ela ser um pouco, a velocidade um pouco inferior à de 120. Exato, porque a fan de 120 ela não precisa, no caso de uma rotação maior, porque ela vai ventar muito mais do que essa por causa da quantidade não, do tamanho dela. Em relação à quantidade de vento, olha só, ela consegue, no caso, cadê? Ela consegue até 68 CFM, chegando nessa velocidade de mais ou menos 1200 RPM. Já a outra, que atinge até 1500 RPM, consegue ventar 47 CFM, que isso aqui é a medida de contagem de vento que passa por elas. Do fluxo de ar, né? Uma é 47 e outra é 68. Ou seja, essa aqui mesmo rodando 300 RPM a menos do que essa, consegue ventar quase 50% a mais do que essa, só por causa do tamanho extra das hélices, forçando o ar a passar, no caso. As fãs da Corsair ela possui dois conectores, né? Como a gente já falou aí em vídeos anteriores. Então aqui você tem quais conectores, Juniel? Não. O padrão da Corsair, no caso, é um conector proprietário dela, onde não se pode conectar em placa-mãe, porque não é compatível. É um conector que ela inventou para as fãs dela. Ele até parece lá o conector de 5 volts da placa-mãe, Não, ele mas não é. parece. Não, ele parece com o conector de 12 volts da placa-mãe que usa 4 pinos. Só que isso aqui é 5 volts, só que é proprietário da Corsair. Se você tentar conectar lá, vai queimar os LEDs daqui. E isso evidencia quando você tenta ligar isso aqui no controlador depois e acende só um LED, significa que está queimado o controlador interno, porque alguém conectou isso aqui no 12 volts, porque isso aqui é 5 volts. Aí, Então por esse isso, conector é para controlar a parte de LEDs, né? Só a parte de exato. iluminação da fã. E precisa ou ter o hub ou um adaptador que tem até sendo vendido em alguns sites chineses aí que você consegue adaptar para colocar no 5 volts de placa-mãe. Mas oficialmente pela Corsair não tem. E perceba que ele já vem até com a etiquetinha aqui, ó, Tá para o conectando no hub. RGB Hub. Tá? E o outro conector é o conector do controle da velocidade da fã, né? É aquele conector padrão aí de 4 pinos, que pode ir também esse pode ir na placa-mãe. Aí um outro detalhe, existe uma outra versão dessa fan que é a SP120 RGB Pro, no lugar daqui do Elite Pro. É a mesma coisa dessa daqui, tanto a velocidade quanto o design, só muda que não tem essa tecnologia que eles criaram aqui, e ao invés de ser 4 pinos, é 3. Então, é a única diferença em relação a isso. Aí, essa daqui, quando tem 4 pinos, significa que ela é controlada de acordo com a necessidade do processador, e é mais fácil a placa-mãe controlar do que a versão de 3 pinos. Aí vai depender da tecnologia aí da placa-mãe. Mas normalmente as placas-mães são adaptadas para controlar tanto de 3 quanto de 4. Só que o de 4 tem digamos, um controle mais preciso da rotação. Nós vamos ligar aqui no controlador da própria Corsair. A rotação do fã é só ligar direto na fonte. E
a parte de LEDs, o Juniel tá usando aqui um hub da própria Corsair. Qual que é esse modelo de hub, Juniel? Esse é o Node Core. É a versão, no caso, onde só controla o RGB. Porque existe, no caso, versões novas agora que tem o controle do RGB e da fan no único hub, que é o Commander Core. Mas aí é uma peça, no caso, que é a parte. Então tá aí as ligadas. Aí, como eu já tinha citado, essa é a versão 8 LEDs, porque tem um total de 8 LEDs aqui no centro. Ela só tem LEDs na parte central do fan. Aí, diferente dos modelos mais premium, essa aqui não tem aquela almofadinha de borracha aqui para poder tentar reduzir um pouco a fricção. Porém, esse modelo, como ele não atinge até 2000 RPM, como é os casos das linhas mais potentes, não há necessidade tanto assim. E só lembrando que as fãs acompanham aí os parafusos de fixação, né? Para tu estar fixando aí no teu gabinete.